paz do Senhor Jesus, um privilégio mais uma vez poder estar aqui dando continuidade na sequência de vídeos que eu venho falando anteriormente, homens que não desistiram do seu propósito, e eu quero vir aqui para poder te encorajar a você continuar firme, constante, de acordo com o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. E hoje eu queria falar de um personagem chamado Isaac, que é muito conhecido, filho de Abraão, e o versículo bíblico que eu relacionei neste momento está em Gênesis, capítulo 25, versículos 19 a 21. Diz assim a palavra de Deus: E estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, e era Isaac de idade 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, o arameu, por sua mulher. E Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Esse versículo 21, ele me chama a atenção que tanto Rebeca quanto Sara eram mulheres estéreis. E Isaac, se nós pararmos para pensar em toda a trajetória de Isaac, desde o momento que ele nasceu até o momento dele tomar Rebeca por sua mulher, Isaac ele veio aprendendo alguns ensinamentos de acordo com seu pai Abraão. E eu começo a pensar na vida deste menino, enquanto ele era menino, quando seu pai Abraão o pegou e o ofereceu em holocausto, que foi caminhando para ele, e ele fala para o seu pai: pai, onde está o cordeiro? E Abraão responde para o seu filho, Deus proverá. E quando ele chega até o momento ápice de que ele iria executar Isaac, que Deus proveu o cordeiro, então naquele momento eu fico pensando assim, o que Isaac poderia pensar, poderia arquitetar em sua mente contra seu pai? Porque ele poderia guardar uma mágoa do seu pai, falando que meu pai tentou ou intentou me matar, meu pai iria me oferecer ao Senhor. Poxa, como assim? Às vezes acontecem coisas na nossa vida que os nossos pais, eles fazem para o nosso bem, e a gente, sem ter o entendimento, a gente vai reagir de uma forma errada. Isaac não, Isaac ele continua no propósito. Existia uma promessa que foi liberada para a vida de Abraão, que através da família de Abraão, todas as famílias seriam benditas na terra, que através da descendência de Abraão, todas as famílias iriam ser abençoadas aqui na terra. Então, Abraão ele é conhecido como o pai de multidões. Então Isaac, ele precisava continuar vivo. Isaac, ele precisava continuar dentro do propósito, do contexto de vida de Abraão. E neste momento aqui, eu começo a pensar quantas coisas ele já havia passado com seu pai e como assim sustentar uma promessa essa de pai de multidões, se ele só teria o seu filho Isaac, filho da promessa, também Ismael, mas aqui vamos deixar bem claro aqui, falar somente sobre Isaac neste momento. Como que eles teriam uma promessa, como que essa promessa iria se cumprir na sua vida se a sua mulher era uma mulher estéril? É a mesma dúvida que talvez ficou por muito tempo na mente de Abraão. Como eu vou gerar se eu já estou avançado de idade? Como eu vou gerar se a minha mulher já é estéril? Então, como gerar filhos num contexto tudo na contramão do que os meus olhos conseguem enxergar? Eu tenho uma notícia para te falar. O Senhor Jesus, quando Ele fala, Ele é fiel para cumprir o propósito que Ele prometeu para a sua vida. Basta nós obedecermos à voz de Deus. Mas nós precisamos fazer algo importante. Isaac, ele toma uma atitude. A atitude deste homem perante a tua família é a atitude que muda o quadro daquela família. O Senhor Jesus muitas das vezes está esperando nós tomarmos uma atitude para que Ele entre com a mão poderosa sobre a nossa questão. Então no capítulo 21, a palavra de Deus diz: E Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher. E eu faço essa pergunta para você: pelo que você tem orado? Ou pelo que nós temos orado? Qual é a necessidade ou qual é a dificuldade que nós estamos tendo que enfrentar para cumprir o nosso propósito, que nós precisamos orar, colocar diante do Senhor, para que o Senhor entre com providência nas nossas necessidades? Isaac orou para sua mulher. E se nós continuarmos no versículo, o versículo diz assim: E o Senhor ouviu as suas orações. Então não foi uma oração, foi as suas orações. Então Isaac ele orava.
ele orava pela sua mulher. Então ele tinha ali um aprendizado que o seu pai deixou com ele precisava ter relacionamento com Deus para que as coisas acontecessem na vida dele. Então nós precisamos manter o nosso relacionamento de oração com o Senhor para que coisas venham a acontecer na nossa vida. Nós precisamos sim orar instantemente pelas nossas necessidades para que o Senhor possa atender as nossas orações e através das orações atendidas pelo Senhor, nós possamos continuar caminhando rumo ao nosso propósito. Isaac, ele não desistiu do seu propósito. Mesmo que o Senhor, o pai dele, ofereceu ele em holocausto, mesmo que ele passou por dificuldades, ele não desistiu do seu propósito. Mesmo que Rebeca, sua esposa, era uma mulher estéril, ele sabia que o Senhor Jesus estava com ele e ele, com o Senhor Jesus, ele poderia vencer a esterilidade. Talvez você está passando por um momento de esterilidade na sua vida. Você não está gerando, você não está produzindo, ou a tua família não está produzindo. Você já parou para orar? Já parou para orar por essa dificuldade? Coloca aos pés do Senhor, entrega ao Senhor, confia no Senhor, que Ele vai fazer. Mas nós precisamos entregar com fé, nós precisamos entregar de todo o nosso coração, porque aquilo que nós pedimos de todo o nosso coração, para que venha atender o propósito de Deus, Ele concede os pedidos do nosso coração. Então é para a palavra da meditação que eu quero trazer para as nossas vidas hoje. Por que nós temos orado? Ou se é que nós temos orado por algo? Nós precisamos sim continuar orando, porque a oração é a chave que nós vamos ter, aumentar o nosso relacionamento com o Senhor, para que o Senhor possa atender os nossos pedidos e através desses pedidos atendidos, nós não vamos desistir do nosso propósito, que o Senhor Jesus, Ele tem respostas para mim e para você. Então fique com essa palavra hoje, neste dia, e se você tem alguma necessidade, pare agora um minuto, feche os seus olhos, se concentre com o Senhor, que seja pouco tempo, mas entregue o seu Senhor agora, neste momento, aquilo que você necessita. Entrega a Ele, confia nele que o mais Ele fará. Amém? Fiquem com Deus.